Estão me ouvindo bem? Está bem claro o som? O pessoal aí de cima também, boa tarde, das salas. Olha, gente, primeiro a gente começa agradecendo essa oportunidade bendita, né? Da gente estar aqui reunido para estar estudando os ensinamentos dessa doutrina que nos acolhe, que nos consola, que nos cura, que nos liberta dos sofrimentos, né? Olha a oportunidade desse nosso encontro. Eu vou dizer para vocês que fazer palestra 2h30 é desafiador. Vou explicar por quê. Não acontece aqui, eu tenho certeza. Mas em outros lugares, o pessoal almoça. Alguns tiram um cochilo depois do almoço. Aí já vem com aquele meio sonado para a palestra. Outros que não tiram cochilo vêm com sono após o almoço. Então, em alguns lugares, metade do pessoal está dormindo e a outra metade fazendo força para não dormir, né? Mas eu acho que não é o caso aqui. A gente não pode falar com aquela voz doce, porque isso vira uma canção de ninar, eu acho, e o pessoal vai, né? E tem aqueles que ficam meio constrangidos, que acham que estão disfarçando, ficam com aquele olhar parado, meio olho assim, né? Não estou disfarçando sem deixar a cabeça balançar, mas, né, a gente vê que a pessoa está ali fazendo força. Eu vou tentar fazer ninguém dormir. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor, tá? Olha, o estudo de hoje, ele está dentro do Livro dos Espíritos. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho mais, porque tem gente que está chegando pela primeira vez aqui hoje, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro livro que Kardec publicou. É um livro de perguntas e respostas. Ele foi publicado no ano de 1857. É recente, né? Uma publicação bem nova. Tem lá 1019 perguntas. Acho que com esse número de perguntas, grande parte das dúvidas a gente consegue tirar quando estuda o livro. Porque ele é bem detalhado, ele faz a pergunta, ele repete a pergunta de novo para não ficar nenhuma dúvida. Então, o nosso estudo de hoje está na parte 2, que é do Mundo dos Espíritos. É a maior parte do livro, é a segunda parte, e desta parte se originou o Livro dos Médiuns, que é um outro livro que faz parte aí do nosso estudo da doutrina espírita, né? O capítulo é o 7, Retorno à Vida Corporal. A gente está falando então de reencarnação. As questões 392 a 399, está lá no esquecimento do passado, e o tema é por que a gente se esquece das vidas passadas. Antes de falar o porquê, para vocês ficarem bem curiosos e não dormirem, a gente vai falar sobre o ciclo de aprendizado, para auxiliar a gente a entender. Como é que funciona o nosso ciclo de aprendizado? A gente encarna, eu vou fazer assim, porque eu tenho um quadrinho disso, e aí eu me lembro do quadrinho, né? Então a gente encarna, vem para a vida de relação na matéria, aí tem a morte do corpo físico, a gente volta para o plano espiritual. Lá no plano espiritual é questionado, existe a necessidade de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Se sim, a gente reencarna novamente. E se não, a gente vai seguir a nossa trajetória, vai continuar evoluindo lá no plano espiritual, em mundos mais evoluídos, e vamos continuar aí, eternamente adquirindo conhecimento e buscando lá a nossa felicidade. Não é isso que a gente quer? Ser feliz? Entendido isso, a gente também precisa lembrar, para falar do esquecimento, da necessidade da encarnação. Tá? E aonde que a gente vai buscar isso? A gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ele fala o seguinte, o título do capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer
nascer de novo. Olha que maravilha as pessoas que já sabem isso, né? Que reino de Deus é esse? É um lugar físico? Não é. O reino de Deus não é um lugar físico. É um sentimento de plenitude, de felicidade verdadeira. Então é essa a nossa busca, não é? Então ninguém vai ver esse reino, vai sentir-se pleno, vai ser puro, um espírito puro, se não nascer de novo. Por quê? O nascer de novo é justamente aquilo que nos possibilita chegar lá. Através do quê? Das nossas provas e expiações neste planeta que nós estamos habitando. Então, é um estado de felicidade e de plenitude. Aí lá fala assim a pergunta, olha, será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Deus soberano... Eu vou te pedir para tirar isso aqui que está me enforcando. Vou botar aqui na mesa, porque o negócio está sumindo. Eu estou ficando enforcada. Não posso desencarnar no centro espírita, isso não é um problema. No centro é quem desencarnou. Então vamos lá. Será que a reencarnação então é uma punição e só os culpados é que vão reencarnar? Olha, Deus sendo soberanamente justo, ele primeiro que ele se importa e trata todos os seus filhos igual, né? Não tem distinção. E ele cria todos simples e ignorantes, com a mesma capacidade. Ele também tem, cada um de nós tem a mesma obrigação que o outro e a mesma liberdade de ação. Olha que maravilha. Então a encarnação é para todo mundo apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus nos impõe no início das nossas vidas. É a primeira prova que nós vamos ter em relação ao uso do nosso livre-arbítrio. Se é uma tarefa, né? Então, olha só, a gente está nessa tarefa de fazer boas escolhas, que o uso do livre-arbítrio é isso, fazermos boas escolhas. A gente está nessa tarefa até hoje, não está? Porque toda vez que a gente contraria uma lei divina, a gente fez o quê? Um mau uso do nosso livre-arbítrio. Então a gente ainda está aprendendo a fazer essas escolhas. E por que a gente ainda faz isso? Tem dois motivos. Por ignorância, quando a gente desconhece totalmente a existência das leis, porque tem gente que desconhece. Ou, qual é o outro motivo? A teimosia. A gente teima. A gente sabe, a gente conhece as leis, a gente estuda, mas a gente teima em contrariar. A gente acha que ficar na zona de conforto, ou essa felicidade assim, bem superficial e passageira, já é o suficiente, já nos basta. Então, para que eu vou fazer um esforço de estar ali de acordo, agindo de acordo com as leis divinas, né? É mais cômodo. Aqueles que fazem bom uso do livre-arbítrio lá no início, eles conseguem rapidamente, de uma maneira menos aflitiva, passar, né, por esses estágios iniciais. E aí vão colher mais cedo esses frutos. Agora, aqueles que fazem mau uso, nós, esses vão retardar o seu adiantamento e a gente vai ter a necessidade de quê? De ficar reencarnando, né? A gente prolonga isso aí, indefinidamente. E o que acontece quando a gente prolonga indefinidamente? Para muitos, a reencarnação se torna um castigo. O espírito se sente aí, olha, eu estou aqui fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas situações. Que castigo isso? Eu não faço nada de diferente.
Mas olha só, para o espírito selvagem, aquele que está iniciando a vida espiritual, a encarnação e a reencarnação serve para quê? Para ele desenvolver, ele vai estar desenvolvendo a inteligência, tá? Agora, para o homem já esclarecido, aquele que já conquistou alguma evolução, ele já tem uma moral mais desenvolvida, ele permanecer no mundo, na matéria, sujeito a essas aflições, passando por isso, enquanto ele já poderia estar lá na frente com seu objetivo alcançado, para esse vai ser o quê? Um castigo. Por quê? Porque a permanência dele no mundo infeliz, neste planeta, olha, vai ser longa. Então não vira um castigo? Vira um castigo. Mas aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral, ele não só encurta o tempo dele de encarnação, ele pode diminuir esse tempo, como ele também sobe pequenos degraus que separam ele desses mundos mais evoluídos do que o nosso. Uma outra situação que eu vou comentar, que não está no nosso estudo, mas eu acho que vale, é que quando o espírito ele está num processo de desenvolvimento, ele está conseguindo alcançar, cada vez ir mais longe, as suas metas já conseguiu atingir as metas, mas ele segue nesse processo, ele ganha uma moratória. É permitido que ele fique mais um tempo, além do tempo que estava planejado para a encarnação dele. Olha que bacana. Eles não falam, você está melhorando, evoluindo, dá licença, acabou seu tempo. Não. Eles deixam a gente continuar até aonde a nossa vontade for. Isso é muito legal, né? Porque olha como tudo depende da gente, da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa persistência. Então, a gente vai colher as consequências de quem? Da gente mesmo, das nossas atitudes e não dos outros. Então, Deus quis, pela reencarnação das pessoas no mesmo mundo, que os espíritos se reencontrassem para que assim pudessem reparar as suas faltas cometidas. Então, gente, tem CEP errado? Não tem CEP errado, né? Chico já diz isso no texto. Nasceste no lar que precisavas, com o corpo físico que precisavas. Você tem o trabalho que você precisa, tudo muito cuidadosamente planejado para que cada um de nós tenha sucesso naquilo que a gente se propõe a realizar enquanto a gente está encarnado. Então não adianta falar, eu nasci no país errado. Eu caí de paraquedas nessa família, mas eu não tenho nada a ver com eles. Tem a ver. Sinto informar. É perfeito, exatamente o que cada um de nós precisa. E ninguém passa pela nossa vida à toa. Cada pessoa que cruza a nossa vida é o quê? Uma lição, um teste ou um presente. A gente acha que é presente na vida dos outros, né? Os outros não são não, mas a gente é sempre presente, né? Presentes são aquelas pessoas que vêm, passam pela nossa vida e nos auxiliam. Às vezes, pontualmente, só passam naquele momento, dão aquele auxílio ali e depois desaparecem até. A gente nunca mais vê. São os anjos enviados para nos socorrer. Lição. São aqueles que passam pelas nossas vidas e nos dão lições assim de resignação, de fé pelas situações que passam. E teste. Teste passam para testar a nossa tolerância, a nossa paciência. Aí tem gente abessa, né? Para testar, para auxiliar, não sei se
tanto, mas para testar a nossa paciência, não falta oportunidade. Não é não? Então a gente encarna nesse planeta de provas e expiações para estarmos sujeitos às provas e expiações. Então, o que são as provas? As provas se referem à nossa aquisição ou desenvolvimento das virtudes. E aí são as virtudes, por exemplo, tolerância, paciência, são virtudes. E expiações? Expiações é quando a gente vai reparar faltas cometidas no passado. Pode ser um passado recente ou um passado de outras vidas. Então, são essas duas coisas que a gente vem fazer. E essas faltas, e essas reparações, e essas provas são justamente os mecanismos que proporcionam a gente de fazer essa evolução, de se transformar, de aprender verdadeiramente. Porque a gente não consegue só ouvir e se modificar. A gente tem que ouvir e experimentar para poder se transformar. Então, gente, a gente não veio aqui só para se divertir. A gente não veio aqui só para passear. A gente encarna com tarefa, com trabalho. Essa é a boa notícia, né? A gente encarna com tarefa e com trabalho. Agora tem uma notícia melhor ainda. É que todo mundo aqui está na mesma situação. Todo mundo encarna para progredir. Então todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades que a gente gosta de chamar de desafio, né? Não tem ninguém aqui que, minha vida está maravilhosa. Se estiver maravilhosa, olha, procura que tem alguma coisa para transformar. Se a tua vida está maravilhosa, você tem alguma coisa para ofertar para os outros que você não está ofertando. Um ouvido, né? Escutar alguém, fazer alguma coisa pelo outro, já que você não está trabalhando em causa própria, você pode então trabalhar na causa alheia. Bom, chegamos no porquê, enquanto encarnados, nos esquecemos das vidas passadas. Chegamos lá no nosso tema. Nós não podemos e não devemos saber tudo. Às vezes tem essas respostas, né? A gente percebe que os espíritos falam pra gente, vocês ainda não podem saber, porque a gente ainda não tem condição de absorver se soubesse. A gente ainda não está preparado, a gente não tem maturidade espiritual para conhecer. Então Deus dá pra gente o necessário e o suficiente. São duas coisas que Ele dá. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E Ele tira tudo que podia prejudicar e atrapalhar o nosso caminho. Então a gente, quando nasce, traz tudo aquilo que a gente já adquiriu. Em outras experiências. Então, cada existência é um novo recomeçar, é um ponto de partida zero. A gente começa de novo. Então, olha, gente, se é um novo ponto de partida, interessa saber o que a gente foi no passado? Não interessa, né? Porque as nossas mais tendências, as nossas mais inclinações atuais já dizem pra gente aonde a gente tem que trabalhar, o que a gente precisa corrigir. Está ali o nosso objeto aí de concentração, o nosso foco tem que estar ali. Por isso que é importante o autoconhecimento, a gente saber onde eu preciso quais são os meus desafios, onde que eu preciso me modificar, me transformar, o que eu já tenho em mim inato, que são os meus atributos, que eu vou usar a meu favor, a favor dos outros, não é assim? É para isso que eles estão aí, para auxiliar a gente e os outros. Então essa voz da consciência, ela vai advertir a gente do bem e do mal, para que a gente possa fazer
boas escolhas e vai nos dar força para resistir às más tentações. Vamos dar um exemplo? Dia de palestra. Aí eu tenho que ir lá no centro para assistir a palestra. Mas eu estou com uma preguiça. Eu acho que eu não vou. Está muito calor lá fora. Ou então é o dia do trabalho voluntário. Ah, mas espera aí, eu estou aqui na rede social, tá tão interessante, essas fofocas, eu estou sabendo da vida de não sei quem, o que está fazendo, olha, viajou, ou então mudou de namorado, tão interessante. Aí a gente está lá, e aí uma coisa, ó, lá dentro da nossa cabeça fala assim, vai. Aí a gente não escuta. Aí a voz fala, levanta e vai. Aí a gente levanta e vai. Essa é essa voz que está ali, ó, falando pra gente, não comete o mesmo erro, acorda, faz diferente. Mas a gente, presta atenção, a gente ignora, né? Não é comigo não ouvi nada, né? É mais fácil. Esse esquecimento, então, acontece apenas durante a nossa vida corpórea. Porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente lembra do passado todo. Então é uma interrupção temporária. Mas é só depois da morte que o espírito vai lembrar, vai recordar do seu passado? Não é não. Em desdobramento no sonho, quando a gente tem a emancipação da alma, a gente pode ter acesso a essas informações, porque a gente goza de uma certa liberdade e vai saber então da justiça, por que a gente está passando por aquilo, e aí a gente vai adquirir mais força. Olha, por isso que é tão importante antes da gente dormir, a gente se preparar para dormir, como a gente se prepara nosso dia. Quando a gente acorda, a gente não se prepara? Faz oração, não é? Todo mundo aqui não faz oração de manhã? Eita. À noite é a mesma coisa, a gente tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente faz uma alimentação leve, a gente desliga tudo quanto é rede social, filmes, né? Aqueles filmes de terror, a gente nem assiste. Desliga tudo um pouquinho antes de dormir, tipo 1 hora, 2 horas antes. Faz uma prece. Se coloca num estado onde essa situação possa acontecer. Para que esse desdobramento possa acontecer. Porque isso é um mecanismo de auxílio. Mas, novamente, quem precisa fazer esse movimento? A gente. E a gente faz. Ou a gente fica lá até altas horas da madrugada, ó, sapeando a televisão e não tem nada mais a fazer. Continua lá. Nossa, mas não passa absolutamente nada de bom. E você está lá. Ao invés de a gente falar, não, eu tenho questões a resolver, deixa eu contar com o auxílio do meu mentor, que está ali justamente para isso. A minha disposição, ele é personal. Ele fica aí, ó, à tua disposição. E você nada. Você sabe que a gente atrapalha o trabalho deles também, né? Porque essa tarefa é a deles. Quando a gente não ajuda, ó, a gente prejudica eles também. Então, quando a gente desperta, a gente muitas vezes ainda vem assim com uma vaga lembrança do que sonhou, né? Do que a mensagem que recebeu. Só que isso ao longo do dia vai indo embora, a gente vai perdendo essa lembrança, para que isso não atrapalhe, né, não prejudique as nossas relações sociais e para que não cause nenhum tipo de sofrimento para a gente. Esse esquecimento também é uma necessidade coletiva, porque o passado de um muitas vezes interfere no passado do outro. Então imagina os ódios, né? Como é que ficariam se a gente não esquecesse os ódios entre as pessoas? Como é que ficaria os inimigos? Iam ser inimigos sempre. Os criminosos não teriam chance da reabilitação. A gente viveria
para sempre essas situações tão horrorosas. Se, também não conheço, não estou falando de ninguém daqui não, mas eu conheço gente que na encarnação passa 40, 50 anos brigado com o outro. Briga de família, principalmente, né? Um briga com o outro, irmãos, às vezes, e passa uma vida 50, 60 anos sem resolver aquilo lá. Estou falando dessa vida. Imagina se soubesse das vidas passadas, como é que seria? A pessoa encarnar já sabendo, briguei com ela na outra vida, e ela veio aqui, minha irmã, Deus me livre, eu não quero. Então, olha como é providencial, né? Olha que misericórdia que a gente obtém aí e não se dá conta. Então, como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas que ele não lembra? Como é que pode acontecer isso, então? Eu vou reparar coisas que eu nem sei que eu fiz? Olha, em cada nova existência, o homem tem mais inteligência e ele sabe distinguir melhor o bem do mal. Então, quando o espírito volta para a vida espiritual, ele tem acesso lá à sua vida passada. Então, ele sabe exatamente a causa das faltas que ele cometeu, ele sabe o sofrimento pelo qual ele passa e o que poderia ter impedido ele de passar por aquela situação em que ele não conseguiu. Ele tem acesso a tudo. Bom, ele então reconhece justa a situação que ele está passando, né? Ele sabe da lei, da causa e do efeito, né? A situação que ele se acha ali, e aí ele vai buscar uma nova existência, onde ele possa reparar os erros que ele cometeu e ele não conseguiu reparar nessa que acabou. Aí vem um adolescente e fala assim pra gente: eu não pedi para nascer. Aí você fala: filhinho, vem cá, dá a mãozinha pra mamãe, deixa eu te contar uma história. Você pediu sim, e não foi pouco não, e entrou numa fila imensa para reencarnar, viu? Você só não lembra. Assim que a gente tem que fazer, né? Mas a gente está falando aqui, a gente não está falando de reencarnação compulsória, que também existe. Eu vou falar para quem está chegando aqui, né, pela primeira vez. A compulsória é assim, olha, o espírito postergou a sua reencarnação para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então agora não tem mais direito de escolher nada. Acabou para você. Você vai reencarnar nessa situação, que vai ser o que vai te dar condição de você aí reparar suas faltas passadas e evoluir. Isso é a compulsória. A gente aqui está falando do espírito que já tem condição de escolha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma prova parecida com aquela que passou, ou alguma luta lá útil, né, para que ele possa se desenvolver, evoluir, progredir. Para isso, o que ele faz? Ele pede aos espíritos superiores a ajuda de um guia, um mentor, um anjo da guarda, tem vários nomes, né? Um amigo espiritual, a gente dá o nome que quiser, mas ele pede lá ajuda, uma ajuda. Então é dado a ele esse mentor, né? É oferecido a ele esse mentor que ele tem certeza que vai auxiliar ele nessas tarefas que ele tem a cumprir lá enquanto encarnado. A gente dá um trabalho para ele, gente, pelo amor de Deus. Bom, eles ajudam a gente a ver, eu vou dizer por quê. A gente estuda, prepara a palestra, né, faz o formato. Eu tinha feito um formato, eu trazia slide, eu trazia tudo. Fiquei ali, de repente, falando, não é nada disso não, pode parar. O pessoal que vai estar lá não vai prestar atenção no slide, você tem que falar. Reescreve. Tive que fazer a palestra, reescrever. E aí eles vão mandando ideias, assim, ó, coloca isso. Se acorda um dia, olha, fala sobre isso. Às vezes você está lavando uma louça, olha, faltou falar disso aqui que é importante. É assim.
E aí, essa noite, eles me acordaram 4h30 e falaram assim: refaz a sua palestra, pensa nela aí. Aí eu fiquei refazendo até 6h30 e tinha uma explicação, sabe por quê? Hoje, depois de meses, resolvi fazer uma obra e aquele barulho ensurdecedor de obra, como é que eu ia refazer a palestra? Então eles já sabiam e foram lá me acordar, ó. E vai lá, faz mentalmente. Então eles, olha, e os livramentos? Eu nem vou comentar dos livramentos, né? Porque quantas vezes a gente nem imagina, a gente se atrasa por algum motivo ou cancela alguma coisa e depois a gente vai ver o porquê. Olha o livramento que a gente passou. Se a gente pudesse, né, ter essa visão mais ampla, a gente ia pensar muito diferente, ia dar um valor completamente diferente. Mas vamos lá. Essa voz da consciência, porque eles, para nos ajudar, eles dão assim, uma espécie de intuição para a gente, que é o que a gente chama da voz da consciência. E essa voz da consciência, ela vai lembrar para a gente do passado e vai nos advertir para a gente não cair nas mesmas faltas que a gente já cometeu. E aí a gente lembra também dos adolescentes novamente, né? Gente, o tempo voa aqui, é uma loucura. Mas eu vou contar rapidinho. Eu, quando era adolescente, pouco tempo atrás, meu pai falou assim para mim uma vez: não vou te levar na casa da sua amiga. E ele sempre levava, ele tinha uma boa vontade absurda de levar para a casa da coleguinha, que naquela época era assim, né? A gente ia para a casa da coleguinha. E aí ele falou: não vou te levar. Eu fiquei tão aborrecida, eu chorei, eu falei, eu fiquei magoada, sentida, revoltada. E ele se colocou firme: eu não vou te levar. Sabe o que aconteceu naquela família? Eles foram invadidos, assaltados, colocados como refém. E eu não passei pela experiência, porque meu pai ouviu aquela voz, que é essa que nos ajuda, de não me levar. Então, olha, gente, é o tal do livramento que eu falei, né? Então, se o espírito, ele, nessa nova experiência, ele suporta a experiência com coragem e resiste, ele, quando volta lá para o mundo espiritual, ele se eleva na hierarquia dos espíritos, tá? No capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Os que passam pela aflição, que são os desafios. São bem-aventurados? São, graças a Deus, porque são as oportunidades, né, para a gente evoluir. Tem lá um item que fala aqui, esquecimento do passado, item 11. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Deus não ia fazer nada por acaso, né? Então tem utilidade. Cá entre nós, se a gente está aqui hoje, nosso passado não deve ser lá muito agradável, né? Então esquecer é muito benéfico e oportuno para a gente. E o Evangelho vai dizer que essa lembrança ia provocar inconvenientes graves. Por quê? Porque a gente podia se sentir muito humilhado, uma vez que a gente visse quantas vezes a gente errou com a mesma situação, cometeu os mesmos, né, deslizes. Ou a gente poderia ficar muito orgulhoso por ter feito alguma coisa, uma magnitude, né, uma coisa muito importante. Então essas duas coisas iam nos atrapalhar muito. Iam dificultar o nosso livre-arbítrio e perturbar também as nossas relações sociais. Porque muitas vezes o espírito renasce no mesmo ambiente, né, para que ele já viveu, e ele se relaciona com as mesmas pessoas para que assim ele possa reparar essas faltas. Um exemplo muito claro disso são as famílias. Que ambiente mais propício para reparação? Fica todo mundo coladinho, junto, muito tempo. Então a gente vê em famílias onde há muito desequilíbrio, a gente vê o que ali? Reparações graves. Em outras famílias que já são equilibradas, a gente vê o que? Uma reencarnação de auxílio, né? De conquista de virtudes ou desenvolvimento delas.
Se a gente não tivesse esse véu, você imagina nascer numa família sabendo que aquela pessoa te odiou? Como é que você ia lidar com isso? Seria fácil perdoar? A pessoa tinha um ódio de você absurdo. Como é que a gente ia perdoar? Como é que a gente ia conviver com isso? Uma mãe receber como um filho alguém que foi objeto de ódio por ciúme. Ou a gente ter como cônjuge um ex-sócio que levou a gente à miséria, destruiu a nossa família. Como é que a gente ia passar por essas situações que parecem novela, mas não são, são vida real? São as reparações às quais a gente está aí sujeito. Então, esse véu, ele oportuniza a gente zerar tudo. A gente começa de novo, sem ranço, sem rancor, sem mágoa, sem nada disso. E o esquecimento do passado não tira da gente nenhum conhecimento anterior. Tudo fica armazenado na nossa memória espiritual, é um HD espiritual. E à medida que a gente precisar, ele é acessado e colocado lá em nosso benefício. Por isso que nunca é tarde para o aprendizado. A nossa idade aqui na Terra não importa em absolutamente nada. Porque aquilo que a gente aprender com 120 anos, a gente vai levar com a gente. Então, eles perguntam lá, olha, vou falar. Vocês não vão ficar chateados, mas eu vou falar. Ó, as virtudes que são permitidas quando a gente encarna, se a gente faz mau uso delas, a gente também passa pela privação numa próxima. Então, por exemplo, se eu sou inteligente e eu passo essa vida inteira minha aqui, essa encarnação toda, vou à praia, não vou fazer nada, o que vai acontecer na próxima? Eu vou ser privada daquela inteligência. Isso não é castigo, isso é ensinamento, né? Isso aí é a gente aprender pelo exercício, pela prática. Já que me falta, eu vou dar valor. Bom, nos mundos mais avançados que o nosso, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade é relativa porque ela é por comparação. Só quando você compara com mundos mais infelizes. E alguns desses mundos, por mais que melhores que o nosso, não são perfeitos ainda. Então, algum tipo de aborrecimento lá existe. Podemos ter algumas revelações de nossas existências anteriores. Essa resposta dá até frio na espinha. Porque eles falam assim, ó, nem sempre. Muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Aí se a gente fez coisa boa, ótimo, mas e se não fez, né? Revelações singulares do passado, dá até arrepio. E a gente é muito curioso, a gente quer saber, né? A gente procura cartomante, joga, né, búzios para saber quem foi. E a resposta é sempre que foi rei e rainha. Eu nunca vi ninguém responder, eu fui servo, eu fui mal, né? É sempre rei e rainha. Mas ao entrar na vida corporal, quando a gente reencarna, o espírito momentaneamente perde essa lembrança, mas ele, como se fosse um véu, né? O véu do esquecimento, que a gente chama, mas ele pode ter uma vaga consciência dependendo das circunstâncias. E somente se os espíritos superiores acharem oportuno é que isso vai acontecer. Então não adianta ficar querendo convencer lá o seu mentor, me conta aí o que foi no passado, eu queria tanto saber se eu fui realmente aquela rainha. Ele não vai dizer, né? Só se aquilo tiver um objetivo útil pra gente. Se não, por curiosidade, esquece. E tem gente também que quer saber sobre o futuro, né? Não tem? Será que eu caso com essa pessoa? Eu mudo de emprego? Eu mudo de país? Não para por aí não, também querem saber das novas existências. Será que eu vou encarnar aqui? Será que eu vou para o planeta de regeneração? Será que eu vou ficar no provas e expiações? Como é que vai ser? Gente, não é permitido a gente saber disso. Sabe por quê? Porque isso depende do que a gente vai viver agora, da nossa existência atual. E das escolhas que a gente vai fazer depois. O que eu vou escolher se eu já tiver condição? Que tipo de prova? Que tipo de expiação? Então, como é que eu vou prever um futuro? Não existe isso.
Não tem essa possibilidade. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança do passado em sonho. É ilusão? Algumas vezes é real, mas muitas é ilusão. Pode ser fruto da imaginação superexcitada. Aí a gente precisa ter discernimento. Que tipo de sonho é esse? Vi lá um filme de matança, todo mundo sendo decapitado e sonho com isso. Estou me lembrando de uma vida minha, eu matei todo mundo. Não, é uma memória recente daquele filme que você assistiu. Agora, se é um sonho que traz uma mensagem, uma resposta, aí sim pode ser, né? Uma revelação. Eu vou pular isso aqui, senão não vai dar tempo. Porque é nos comentários que eu ia fazer, tipo do déjà vu, né? Às vezes a gente não passa por situações que a gente acredita que já viveu antes. Não é assim? Eu tenho essa sensação, né? É isso, a vida é essa. Às vezes a gente tem essas sensações. Elas estão ali, presentes realmente, a gente sente isso. Nas existências mais elevadas que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? É sim. Porque à medida que o corpo vai se tornando menos material, mais nítidas são essas lembranças. Pelo estudo das tendências instintivas, que são uma recordação do passado, o homem pode reconhecer os erros que ele cometeu? Sem dúvida, mas até certo ponto. Porque também no plano espiritual a gente pode evoluir. Então essa nossa existência pode ser bem melhor do que a anterior. O homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu em anteriores? Olha, depende do seu adiantamento. Se ele sucumbir naquelas provas, nas faltas, ele pode adquirir outras, né? Outras faltas. Mas, em geral, essas faltas deixam o espírito num estado estacionário, porque todos nós podemos avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Se houver essa possibilidade, há uma intervenção divina para que isso não aconteça, né? Os acontecimentos da vida na matéria são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas que visam o futuro. Pode-se deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, porque cada um repara aquilo, as faltas que cometeu. Mas isso não pode ser uma regra absoluta. Por quê? As tendências instintivas é que vão dizer isso pra gente. Que as provas, elas podem se referir tanto ao futuro quanto ao passado. Então, esse esquecimento das vidas passadas não é um obstáculo, em hipótese alguma, para o nosso desenvolvimento. Muito pelo contrário, né? Ele é um facilitador. Ele nos auxilia nessa tarefa nossa aí que é evoluir. Eu queria terminar lendo para vocês um texto do mentor dessa casa, que é o Dr. Bezerra de Menezes. O livro é A Coragem da Fé, psicografia de Carlos Bacelli. Diz o seguinte, o item 39, esquecimento do passado, é um texto muito lindo. Filhos, o esquecimento do passado, nas experiências infelizes que vivenciaste, é que vos torna viável o progresso espiritual. Quem não olvidasse o mal que tenha sido vítima ou verdugo, estacionaria indefinidamente na revolta e no ódio, na amargura e na falta de indulgência. A amnésia temporária, com relação ao que fostes e ao que fizestes no passado, de certa forma vos enseja o crescimento íntimo num tempo relativamente mais curto do que levarias para concretizá-lo caso tivesses que conviver com as lembranças negativas que a lei te manda esquecer. Assim sendo, não vasculheis os arquivos da mente com o propósito de trazer ao presente o que deve permanecer sepultado no pretérito. Preocupai-vos com a construção do futuro, estudando as características de vossa personalidade para melhor avaliação do caminho percorrido, valendo-vos tão somente das tendências e dos hábitos que revelais em vossa existência agora. Em contato com os outros,
notadamente com aqueles da vossa convivência mais estreita, os vossos reais valores vêm à tona. É quando a gente tem intimidade, né? Possibilitando-vos a identificação clara dos pontos vulneráveis da personalidade, sobre as quais devereis concentrar os vossos esforços de corrigenda. Os companheiros com os quais vos compromissastes mais seriamente acionam em vós os mecanismos psicológicos a fornecer-vos a exata noção dos vossos desacertos de antanho, sem que, para tanto, tenhais necessidade de provocar o despertar de vossas reminiscências. Na vivência espírita do Evangelho, a chamada terapia de vidas passadas, TVP, né? Acontece naturalmente, sem que vos torne indispensável a revelação em detalhes do que vos precipitou a queda. Quando um quadro infeccioso médico, né? Quando o quadro infeccioso se instala no corpo, o médico não espera que se lhe detecte o órgão de origem para combatê-lo através da prescrição de antibióticos. A prática cotidiana do bem se vos assemelha para a consciência enferma a antibiótico de última geração e largo espectro, que, embora sem correto diagnóstico do vosso quadro clínico, combate com eficiência a causa de vossos males. Essa mensagem é lindíssima, quem quiser tem na internet. A gente termina então o estudo de hoje com a certeza de que esse esquecimento do passado só serve para nos auxiliar. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é focar no nosso autoconhecimento. É conhecer as nossas tendências e trabalhar arduamente para vencê-las. Porque só assim a gente vai estar fazendo valer a pena a nossa encarnação. Tem enfrentado aquela fila lá gigantesca lá atrás para poder trazer para a gente, nessa encarnação, muitos frutos. Uma boa tarde para todos e muito obrigada pela atenção de vocês.